Silksong é um jogo muito difícil. É isso que as pessoas estão falando. Bom, eu sou o Goto, seja muito bem-vindo ao meu canal, começando pelo simples fato de que a gente começa com 5 máscaras e o tempo de progressão para você ganhar mais vida demora muito, e geralmente a gente toma 2 de dano. Eu vi um clipe do Alan falando que era mais fácil a gente começar com 3 de vida, e aí a gente toma 1 de dano, e depois a gente ganha mais 2 máscaras para sentir que a gente tá tendo um progresso. Só que, pessoal, essa questão de tomar dano, 2 de dano, é muito peculiar. A gente toma 2 de dano e cura 3 de vida. Então, beleza, a gente tomou ali 4 de dano, a gente curou, já foi 4 de vida que a gente tem agora. A gente consegue tomar mais 2 hits depois disso. Outra questão é que em Hollow Knight 1, a gente tem um sistema de cura, que a gente tem ali as nossas 5 máscaras, só que a gente vai curando uma vida de cada vez com o tanto de dano que a gente deu ali nos personagens. Eu já consegui um amuleto que quando você toma dano, você acaba ganhando a seda, que a seda é utilizada ali para você conseguir healar mais, você conseguir curar mais. O pessoal ataca justamente isso, é o que eu tava vendo as pessoas respondendo, que seria ali um dos maiores problemas, que é skill issues, é problema com habilidade. Então, o jogo tá difícil para certas pessoas que estavam fora da bolha, e aí agora entraram no jogo e estão sentindo uma certa dificuldade. Ele precisa ser mais difícil. Eu vi muitas pessoas reclamando que o jogo não precisava ser mais difícil do que o 1, só que ele precisa ser mais difícil, porque vocês têm que entender que a gente tá jogando com a Hornet. A Hornet, ela foi treinada desde que ela era criança pela própria mãe dela, que era uma rainha. Já o Knight, ele era uma casca vazia, era um personagem que ele pode ter sido treinado, mas ainda assim ele era um cavaleiro. Um cavaleiro, ele não tem todo o treinamento que a Hornet, uma princesa, poderia ter tido dentro desse universo. A Hornet, ela foi treinada desde criança. O cavaleiro, além dele não ter sentimentos para ele utilizar na batalha, ele era uma casca vazia. Ele era preenchido com vazio. Então ele não tinha ali, ele não tinha pensamento. Muito distinto a gente colocar os dois no mesmo patamar, sendo que a gente já começa com as claras diferenças quando a Hornet, ela é muito mais ágil, muito mais rápida, muito mais dinâmica a gameplay com ela, e com o Knight a gente tem um personagem que não tem sentimentos, um personagem que não fala, um personagem que não representa o que a Hornet representa no segundo jogo. Lógico, o primeiro jogo, ele é um jogo muito melancólico, ele é a busca pelo seu preenchimento, você é vazio, todas as pessoas são vazias, e aí a gente tenta entender qual que é o nosso sentido, a gente tenta entender por que a gente é tão vazio. Isso é Hollow Knight, isso é Silksong. O problema da dificuldade realmente é você ir treinando, é você ir escalonando a sua habilidade, e as pessoas, elas querem rushar muito o jogo. Eu tô jogando, já tô há umas 7 horas de gameplay e eu tô nas 3 primeiras partes do jogo. Eu já tô conseguindo acumular muito rosário, eu tô conseguindo acumular uma gameplay que eu cheguei naquela moça lá do mosquete, do espeto lá, ela seria muito difícil. Eu vi as pessoas reclamando que ela foi muito difícil. Depois de eu ter ficado ali 7 horas só nas primeiras partes do jogo, quando eu cheguei nela, tava muito fácil. Eu cheguei nela, eu tomei dois hits, não tomei mais dano, eu consegui ganhar dela muito tranquilamente. E isso é a questão de você ir treinando. Quando eu cheguei na parte das formigas, eu achei muito difícil. Eu fiquei muito tempo naquela parte ali, travado, porque realmente eu olhava para as formigas e falava assim, cara, esse bicho aqui é surreal de difícil. Quando eu fui avançando no jogo e treinando e jogando e acumulando as 7 horas de gameplay, quando eu cheguei nas formigas de novo, eu já tava muito mais fácil. Os próximos bichos que vão vir, lógico, vão ser mais difíceis. Só que é a gameplay do jogo. Vi muita gente reclamando também que o jogo ele é uma subida inalcançável, e realmente o jogo se trata sobre isso. O Knight, ele é um cavaleiro e ele buscava o vazio dentro dele mesmo. Como que o jogo representava isso? Era uma busca pelo desconhecido, é você adentrar, quanto mais fundo você vai, mais você se conhece, e o Knight, ele representa tudo isso. A Hornet, ela já se conhece, ela já tá ali no meio termo, só que ela quer entender qual que é o propósito dela, como que ela vai encontrar isso, subindo cada vez mais. Então, o jogo narrativamente, tanto do 1 quanto pro 2, ele já tem essa clara diferença que as pessoas, elas acabam não entendendo e jogando a culpa ali na gameplay, ou o jogo só tem que ficar subindo, o jogo é não sei o que, quando na verdade tudo aquilo ali é uma representação do que o jogo é para ser. As pessoas que não faziam parte da bolha do jogo estão tendo muita dificuldade com o jogo. Eu também vi muitas pessoas reclamando da questão daquelas salinhas onde você entra e vem hordas de bichos, e essas hordas eles acham muito difíceis, que você acaba ali não ganhando nenhum rosário, você acaba certa decepção. Mas ainda assim, aquelas salinhas, elas são uma coisa que não tinha no Hollow Knight 1. É uma adição, e ainda assim é um ponto onde geralmente quando você passa desse ponto você é recompensado com um banco,
você passa desse ponto, você é recompensado com uma vasta área, onde você consegue explorar e encontrar bastante coisa. Então, ele é um ponto que ele denomina se você vai conseguir passar dali ou se você não vai conseguir passar dali. Ele vai ser um ponto onde vai mostrar para você se você precisa treinar, se você, quando você passa daquela salinha, quando você volta para enfrentar os outros monstros, você já está muito mais tranquilizado, você já está muito mais treinado, e eu acho que se trata sobre o treino incansável da Hornet para ela se tornar uma pessoa, um ser melhor. Porque, pelo que parece, ela vai enfrentar um bicho sinistro. E esse bicho, ela vai precisar de muito treinamento. No caso, pode ser o rei de Farlon, pode ser qualquer coisa. E a gente precisa treinar para encontrar esse bicho. Muito provavelmente ele é muito mais forte do que a gente. Então, a Hornet, ela não teria esse desenvolvimento se ela só passasse por todas aquelas fases onde dá para perceber que a Hornet, ela já é muito fera. Consegue matar aqueles bichos, tanto os do começo quanto os da metade do jogo, muito facilmente. Quando ela chegasse no final, no boss final, ela precisaria ter uma gameplay. Você precisa ter uma gameplay muito melhor, mais fluida, mais domínio sobre as artes que ela tem. E isso é normal. Isso é a narrativa do jogo. Isso faz... As críticas que estão vindo se fazem pela falta de conhecimento sobre o jogo. E não tem problema. A vida é assim. Às vezes a gente não gosta de alguma coisa porque a gente não vivenciou aquilo, ou a gente não faz parte do nosso âmbito, então é normal. O que eu recomendo para vocês é joga prestando atenção no que você pode retirar daquilo ali. É uma experiência que você vai ter. Não joga tentando rushar o jogo, não joga... Na verdade, você tem o direito de você jogar do jeito que você quiser. Mas eu só tô fazendo uma recomendação aqui. Joga com calma, vai treinando. Quando você chega nas partes ali, não se desespera, mantenha o seu foco e tenta ir ganhando o jogo desse jeito, tudo bem? Vi muitas pessoas também reclamando da narrativa do jogo. É uma narrativa que você precisa ficar lendo diálogo, você nem te entrega nada, não sei o que. Pessoal, tudo aquilo de Silksong é muito mais do que a gente já teve em Hollow Knight. Em Hollow Knight a gente precisa ficar vendo fórum, precisa ficar criando teoria, precisa ficar pesquisando para entender o mínimo ali do jogo, para quando você jogar o jogo você entender menos ainda. Então, o Silksong ele já tá entregando diálogos entre a Hornet e os personagens que o Cavaleiro não tinha porque ele não tinha fala, ele não sabia falar. Não sei se ele não sabia falar ou se ele só não tinha sentimento, então ele não precisava falar. Mas no segundo jogo a gente tem a Hornet, que ela já tem uma personalidade, a gente vê muito da personalidade dela sendo desenvolvida durante o jogo. A gente vê os personagens se comunicando de uma maneira muito melhor, então a gente consegue ter uma interpretação muito melhor do que só diálogos secos que apareciam lá e o pessoal ficava muito confuso. E falando em diálogos, a gente vem para o último ponto, que é o ponto dos chineses. Os chineses, eles têm ali 47% de avaliações neutras para o jogo e decaiu ali de 90% para 76% em avaliação de Silksong por conta dos chineses. Os chineses estão muito bolados que a representação, como é escrito, a escrita chinesa dentro do jogo fica muito mais difícil, porque parece algo muito arcaico do que realmente era para ser. Então ali o cara tá falando, olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí ele tá lá assim, falando de uma maneira completamente arcaica em chinês, na tradução chinesa, e aí os chineses ficaram realmente muito bravos com isso, até acharam desrespeitoso. A Team Cherry já pegou essa informação, prometeu que ela vai realizar uma correção no próximo patch, então essas avaliações provavelmente é para subirem ou então serem alteradas ali mais para frente. Ainda assim, Silksong está se tornando um dos jogos mais aclamados de toda a história da Steam, e a gente tem que aproveitar isso. Não é todo dia que a gente vai receber um Silksong de uma desenvolvedora indie, uma desenvolvedora que realmente se importa com o que ela está produzindo, que ela cria uma narrativa não só pela gameplay, mas por tudo que ela faz. Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui. O vídeo foi esse. Deixa seu like, se inscreve no canal. Um grande abraço do Goto e tchau!